Uma das principais reclamações que eu vejo quando se fala de internet é sobre crianças que fazem de tudo, que aprontam, que fazem aquela bagunça e os pais ficam assim, hã? Quê? Como? O que que eu faço? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como garantir um protagonismo infantil, como garantir voz a uma criança sem deixar que ela seja o reizinho e a reizinha, a rainha, e a reizinha é ótimo, né? A rainhazinha da casa. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e eu oriento famílias que querem fazer uma educação domiciliar e familiar com propósito. Então vamos lá. Dar voz ao filho, as pessoas sempre partem, eu já falei isso em outros vídeos, as pessoas, elas sempre partem para os extremos. Ou ela aprende demais, ou ela solta demais. Existe um meio termo aí, e esse meio termo, embora seja mais difícil, ele é mais saudável. E é esse meio termo que a gente precisa seguir. Então, assim, dar voz ao filho não é a mesma coisa de deixar ele mandar em tudo. Não, não é isso. Não é isso. E isso também é má educação, traz problemas no futuro que são muito complicados. Então, quando a gente fala muito em protagonismo da criança, os pais confundem isso com ausência de autoridade ou excesso de mimo, e não tem nada a ver com isso, tá? Protagonismo infantil é outra coisa, protagonismo de adolescente é outra coisa. O protagonismo, ele significa participação ativa, responsabilidade, voz à vez nas decisões que os afetam, nas decisões que os afetam diretamente, tá? Sempre dentro de uma estrutura. Então, há uma hierarquia, tá? Os pais, como eles são mais velhos, eles são os adultos, eles precisam tomar as rédeas. Então, você não pode deixar decisões importantes jogadas na mão de uma criança, na mão de adolescente. É até tóxico isso é ruim isso aí. Então, é importante isso. Tem que haver uma estrutura em casa nas quais os pais mandam, mas os filhos, eles têm uma voz nas decisões que os afetam diretamente, porém, não é soberania, tá? Não é soberania. Isso é muito importante você dar voz, assim, às decisões da criança. Por quê? Porque isso vai fortalecendo a autoestima dela, vai fortalecendo, você vai ensinando para ela o que é responsabilidade e vai também ensinar desenvolvimento crítico. Então, é muito importante isso. É legal você ir, claro, conforme a idade, naturalmente, mas ir desenvolvendo esse protagonismo. Mas o que é o perigo de confundir protagonismo com mimo? Então, quando é que o protagonismo vira mimo? Quando os pais cedem para evitar frustração, para evitar que a criança se frustre. A criança, todas as pessoas em geral, elas vão passar por frustrações ao longo da vida. Isso aí é inevitável, tá? É importante que elas aprendam desde cedo a lidar com esse tipo de coisa, porque não tem como você não tem como, tá? Frustração é uma coisa da vida. Vamos passar por momentos ruins, vamos passar por frustrações. Olha aqui a minha língua já me desobedecendo, né? Falta de hierarquia. Então é uma coisa que precisa ser muito. Às vezes os pais não querem ver a criança chorando, o choro incomoda, isso traz um outro problema, que eu posso até fazer um vídeo só sobre isso. Sobre adultos que não suportam o choro de criança. Isso tem demais. Isso já aconteceu comigo, tá? Por muito tempo mesmo. Eu me incomodava demais. E hoje eu sei porque que me incomoda. Então, se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, ó, deixa aqui o like que eu vou fazer um vídeo já no futuro, nas próximas semanas, sobre isso, tá? Só sobre isso. A criança passa eu também tenho outra coisa, que a criança passa a achar que a família gira em torno dela, que ela é o reizinho e a rainhazinha. E não é bem por aí, tá? A criança ali é uma parte da família, ela precisa obedecer a regras, ela precisa obedecer aos pais, ela precisa ter tem uma hierarquia e os pais estão acima na hierarquia. E gera fragilidade, falta de resiliência e dificuldade de lidar com o não. Então, assim, a criança que é mimada, ela fica fraca, né, com o tempo, e ela vai crescer sendo um adulto fraco. Então, ela não vai ter muita resiliência. Então, a primeira dificuldade que ela vai aparecer na vida dela, ela vai querer desistir, porque ela não tem resiliência, né? Porque ela não foi ensinada a lidar com isso. Essas coisas se ensinam. E a dificuldade de lidar com o não. Então, toda vez que tiver um não na vida dela,
ela vai, assim, se revoltar. Isso é uma coisa que até a gente pode falar eu acho que eu fiz mas não foi aqui no YouTube, foi lá no Instagram, inclusive meu Instagram tá aqui, sobre aumento na taxa, assim, violência contra a mulher. Os homens, eles estão com dificuldade de dizer, de ouvir não das mulheres. A mulher, isso aconteceu até com adolescentes, entendeu? Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre aumento de casos de violência nas escolas, né? O menino tá afim da menina, a menina diz não, ele vai lá e faz uma coisa com ela, sabe? Isso pode ser até fatal. Então, assim, isso também vem disso também. A dificuldade de ouvir não. E assim, eu temo muito por essas gerações que hoje são crianças e daqui a alguns anos vai crescer, e que pode acontecer aí algumas coisas muito difíceis, porque a gente vê muita criança que, né, aí a mãe tenta colocar a culpa na neurodivergência como se isso não fosse, como se isso impedisse a criança de ser bem educada. Ela precisa ser educada, ela precisa de regras também, independentemente se ela é atípica ou se ela é típica. Então, esse também é um perigo, né, que está aí em confundir protagonismo com mimo. Então, como equilibrar, né? Como achar esse meio termo que a gente falou lá anteriormente? Práticas concretas para os pais. Então, dar voz, mas com escutativa. Então, ouvir a opinião da criança, mas deixar bem claro que nem sempre ela vai ser seguida, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem banal aqui sobre roupa. Não é simplesmente abrir a porta do guarda-roupa e falar, toma, escolhe. Até porque ela vai ter dificuldade, principalmente se for uma criança menorzinha, ela vai ter dificuldade de escolher uma roupa. Mas supondo que esteja frio lá fora, aí ela escolhe uma roupa de verão. Aí você vai falar, não, filho, não tem como, você vai ficar com frio. E às vezes a criança pode bater o pé, pode chorar, pode fazer assim um escândalo. E aí você precisa mostrar sua autoridade e falar, olha, essa roupa, não. Uma solução para isso muito legal é você pegar algumas roupas do guarda-roupa que estejam de acordo com a estação, se tiver frio ou calor, e colocar lá e ela escolher dentro dessas alternativas. Aí sim, aí fica legal. Outra coisa também é comer sobremesa antes do jantar, sabe? E aí você não precisa argumentar, você fala, olha, tem uma ordem aqui, é a refeição e depois a sobremesa, tá? Então, são coisas assim, que acabam, coisas do dia a dia mesmo, como você pode ver, né? Outra coisa também, responsabilidade junto com liberdade. Então, se quiser decidir, assumir também as consequências. Por quê? Porque a gente toma decisões erradas. Quem nunca, né? Então, quando a gente toma decisões erradas, a gente acaba tendo consequências que não são tão boas. Então, tem que deixar que a criança escolha, o adolescente faça essas escolhas, mas também sofra as consequências, né? Claro, de uma forma muito monitorada, né? Então, você não vai deixar, por exemplo, que a criança vá para o meio da rua e corra o risco de ser atropelada, sabe? Então, eu estou falando de coisas assim, até nisso, os pais têm que orientar também. Participação gradual, então quanto mais cresce, quanto mais ela vai ficando grandinha, ela vai tendo mais espaço para decidir com orientação. Então, tudo tem que ter orientação, a gente está lidando com menores de idade, então uma criança tão pequena, ela não vai ter tanto poder de decisão como uma criança maior ou mesmo adolescente, né? Não evitar frustrações. Então, como eu falei anteriormente, aprender, permitir que enfrentem o não, que enfrentem frustrações mesmo que elas chorem, e aprender a lidar com limites. Aí na hora de chorar você pode falar, olha, eu sei que isso foi muito difícil para você, mas agora não pode, agora é impossível por causa disso. Claro, você vai dar mais explicações quando a criança é menor. Quando a criança é menor, ela não vai entender muito. Mas tem que aprender a lidar com limites, né? Qualquer tipo de limites. E decisões adequadas à idade. Então, pequenas escolhas no dia a dia, como eu falei, um livro, uma roupa, uma brincadeira, que não comprometam a ordem da família. Então é isso. Protagonismo não é ausência de autoridade, né? Eu não sei se é isso que a gente pode chamar de educação positiva, né? Que a educação positiva às vezes é muito confundida com educação permissiva, e não é bem por aí. Mas uma participação guiada. Tudo tem que ser muito guiado. Então, filhos protagonistas não são filhos mimados. Aliás, filhos mimados são péssimos, porque o que você faz com filhos mimados? Você dá a ele a... Você tem uma outra categoria de filhos mimados, que é os pais fazem pelos filhos algo que eles são capazes de fazer sozinhos. Então, por exemplo, amarrar um sapato, vestir uma roupa, tomar banho,
às vezes com 10 anos tá tomando banho, a mãe tá dando banho ainda. Enfim, várias coisas assim que também criam filhos mimados. Mas isso é uma outra história. Então, são crianças e adolescentes que sabem participar, assumir responsabilidades e conviver em família com equilíbrio. Então, só um adendo aqui, antes de fechar, que tem que ser decisões que elas estejam diretamente envolvidas, como eu falei. Então, por exemplo, se a família está passando por uma situação financeira difícil, desafiadora, a criança não vai definir isso. Isso aí não tem que ter participação da criança. É até bom que ela nem saiba, tá? Então, esse tipo de coisas, assim, crise conjugal dos pais. Então, e isso são coisas também que a criança também não tem que estar envolvida, né? Você está fazendo aí uma parentificação, você está fazendo com que a criança sendo pai ou mãe dos pais. Então, é uma coisa muito ruim também. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Aqui tá todos os meus contatos, serviços. Tô bolando aí um serviço bem legal de 28 dias, vai ser bem bacana. E nos vemos.